Acontece no campus Santa Mônica, da UFO, o primeiro Comunica Ciência. É um encontro mineiro de pesquisadores e jornalistas. A professora Simone Terezinha é professora da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia e pesquisadora na área. Simone, as pesquisas científicas são pouco acessíveis para o público atualmente. O que você considera que seria uma forma de torná-las mais acessíveis ao público? Olha, eu acho que para tornar mais acessível a ciência e a tecnologia, é necessário primeiro que a gente conheça um pouco o que pensa a população sobre o assunto. Então, os estudos sobre percepção pública da ciência nos últimos anos vêm indicando, por exemplo, que a sociedade brasileira está bastante preocupada com a questão ambiental, com a educação, com a questão ambiental e saúde. Então eu acho que você tem que trabalhar no sentido de produzir materiais de popularização da ciência com algumas características que essa população gostaria de ver. Eu acho que é uma forma da gente aproximar mais, inclusive, as universidades, o conhecimento científico produzido aqui, em relação à sociedade. Então isso que é um ponto, acho que para mim, importante. A segunda questão, eu acho que é começar a entender que a popularização da ciência, ela está muito ligada a uma ideia de que é necessário tomar atitudes. E a democratização do conhecimento significa este caminho, tomar atitudes frente a algumas realidades que são sociais, culturais, econômicas, né? Então, para tomar atitudes, eu tenho que ser uma pessoa bem informada sobre ciência e tecnologia e tem que ter um mínimo de alfabetização científica, eu tenho que ter um conhecimento científico para tomar algumas decisões, né? Na saúde, por exemplo, como que você escolhe um remédio em relação a outro? Como é que você escolhe uma linha da medicina em relação a outra? Como é que você escolhe se eu vou querer etanol no posto de gasolina ou a gasolina? É um conhecimento científico, um conhecimento tecnológico também. Então eu acho que são algumas questões que são necessárias ainda a gente avançar no sentido da divulgação científica. E no caso do jornalismo científico, particularmente voltado para as mídias, ou tradicionais, ou online, eu vejo que a gente tem um longo caminho a percorrer nesse século XXI, né? Como saber falar com mais tranquilidade sobre drogas, por exemplo, que é um tema da juventude, é um tema polêmico, vem sendo tratado muito do ponto de vista do moralismo em relação a isso, ou de um ponto de vista religioso. Então, algumas barreiras que o jornalismo científico deverá cobrir, eu acho que deverá tentar, vamos dizer assim, vencer nesse século XXI agora. Certo. Quais as perspectivas que você enxerga possíveis para os novos futuros, para os novos e para os futuros cientistas, tendo em vista o corte de verbas nas universidades destinadas para a área de pesquisa? Eu acho que isso é uma coisa agravante, num momento muito delicado que o país está vivendo do ponto de vista político, institucional. Perder verbas significa a gente diminuir, inclusive, a produção desse conhecimento, tanto do ponto de vista da economia, do ponto de vista da saúde das populações, do ponto de vista das engenharias, do ponto de vista do meio ambiente, da fauna e a flora, parar um pouco de estudar. Quer dizer, eu acho que é um agravante, uma situação muito grave. Coloca o Brasil num manto aí, vamos dizer, da ignorância, né? E eu acho isso bastante preocupante. A gente vai ter menos verbas nos laboratórios, menos bolsas na pós-graduação, para alunos que estão entrando no mestrado e no doutorado. Então, acho que é uma situação bastante grave. Vamos passar 20 anos sem verbas nas universidades federais, né? Do ponto de vista da educação do ensino superior. Isso é um problema grave, né? Eu espero que ganhe aí um governo melhor nas próximas eleições, que consiga reverter, inclusive, aquilo que já foi votado por um Congresso Nacional em relação à PEC da educação e à PEC da ciência e tecnologia, que realmente retirou as verbas da pesquisa. A gente tem que ter um governo melhor para conseguir voltar a fazer essa rediscussão do ponto de vista das políticas públicas. Certo. Obrigado pelas informações. Jornalismo UFO na cobertura do primeiro Comunica Ciência.